Olá, estimados irmãos, em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade ao estudo dessa sétima lição com o título A Prova do Discipulado. E nessa segunda-feira vamos estudar Tornando-se uma Nova Criatura. A pergunta A: que fruto é produzido por aqueles que estão cheios do Espírito Santo? Então diz aqui, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Vamos mastigar um pouquinho essa sequência que o apóstolo Paulo aqui coloca. Ele começa com amor. Por que ele começa com amor? O amor é a base de tudo. O caráter de Deus é amor. O universo é amor. A lei de Deus é amor. Tudo é amor. A natureza é amor. Ela está trabalhando para outro, para servir. Então o amor ele é a raiz. Ele é onde tudo se alicerça. Depois vem a longanimidade. Não, depois vem o gozo. Depois vem a paz. Essa parte tem a ver com o nosso mudar, o nosso interior. Porque é o desfrutar do amor e, ao mesmo tempo, ele vai trazer uma serenidade, uma paz interior. Então, penso que é por aí. Depois vem a longanimidade, a benignidade e a bondade. Isso tem a ver com a transformação que nós sofremos após o amor, após o prazer de desfrutar desse amor, após a paz que nós sentimos. Com isso, nós vamos tratar os outros com longanimidade, com benignidade, com bondade. Tem a ver com o reflexo de Cristo, o reflexo de Jesus na sua vida. E depois vem o restante, que é a fé, a mansidão, a fidelidade, a temperança. E isso vai mostrar que a pessoa se tornou confiável, humilde, capaz de governar a si próprio, se tornou uma pessoa que realmente mudou. Nota-se pelo seu exterior, nota-se pela maneira dela ser. Então, eu acho que o que o apóstolo Paulo quis dizer aqui é isso. E é um fator que eu queria chamar-vos a atenção. Ele não disse mais os frutos do Espírito, ele disse o fruto. Por que o fruto? Nós não podemos escolher entre um desses e falar assim, eu escolhi um fruto do Espírito. Não são os frutos, é um fruto que contém tudo isso. É como você morder uma maçã e você tem as pectinas, você tem a vitamina A, a vitamina complexo B, você tem ali diversos nutrientes, você morde ela e ingere tudo. O fruto do Espírito é igual. É um fruto com essas características. Então, nós temos que adotar essas características todas quando permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós, quando permitimos o acesso da graça de Cristo e Deus em nós, então vamos ter o fruto do Espírito, que é o amor, o gozo, a paz, a bondade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, todos eles. Não é escolher um e achar que está nutrido com ele. A pena inspirada diz Caminho a Cristo, páginas 58 e 59, diz o seguinte: aqueles que se tornam novas criaturas em Cristo Jesus produzirão fruto do Espírito. As coisas que antes odiavam, agora amam, e aquilo que amava, agora odeia. Não gosto de ir à igreja, não gosto de estudar a Bíblia, mas gosto de ir ao cinema, gosto de ir para a balada. Então, há uma inversão de coisas aqui na nossa vida. Seguindo a leitura. O orgulho, o arrogante torna-se mansos, o humilde e humilde de coração. O vaidoso e o prepotente se tornam sérios e discretos. O bêbado abandona o álcool, o depravado, os vícios. Os costumes e as modas inúteis do mundo são postos de lado. Os cristãos não buscarão o adorno exterior, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto. Então, quando Deus realmente trabalha, quando nós abrimos o coração, quando o Espírito Santo bate a porta e nós cedemos para ele entrar, há uma transformação interna e essa transformação depois transforma-se em atos externos para a honra e glória de Deus.
Seguindo a leitura agora, comentário bíblico, volume 6, página 1112, diz o seguinte: a influência do Espírito Santo é a vida de Cristo na alma. Não vemos Cristo nem falamos com ele, mas seu Espírito Santo está muito perto de nós, independentemente do lugar em que estivermos. Ele opera por meio de cada um que recebe a Cristo. Aqueles que conhecem a presença interna do Espírito revela o seu fruto, que é amor, alegria, paz, longanimidade, gentileza, bondade e fé. Então vemos aqui a confirmação daquilo que nós já lemos, nós já comentamos, que é a necessidade de nós fazermos uso desse fruto com todos esses nutrientes espirituais que esses frutos vêm trazendo. Então, o apóstolo Paulo aqui, e juntamente com esse texto inspirado, vai fazer um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, a questão central não é simplesmente como melhorar o nosso comportamento. É fácil melhorar o meu comportamento, é fácil diante dos irmãos eu ter uma prestação de aparência, é fácil eu estar na rua, no trabalho, ter uma prestação de aparência. Não é questão de aparência, mas quem está governando a minha vida? Quem é que está tratando de mim? O que eu cedi? Como está o meu espírito? Qual o resultado do que eu sou? É o que está interno? É aquilo que Cristo está trabalhando no meu coração? Se for, Deus seja louvado. Esse é o caminho para a salvação. Muito bem, vamos à pergunta B. Qual é a prova de um arrependimento verdadeiro? O profeta Ezequiel, no capítulo 33, versículo 14 e 15, ele traz o texto que diz o seguinte: quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é o quê? Quando eu olho para aquilo que eu fiz, quando eu olho para as coisas que são erradas, quando eu olho para não com medo das consequências, mas quando eu olho para o ato e aborreço, me sinto triste, não desejo mais fazer aquilo, me envergonho daquilo que fiz. Se lesei alguém, eu vou lá e restituir essa pessoa. Se eu magoei alguém, eu vou pedir perdão. Ou seja, se eu vou consertar o que eu fiz, não com medo de consequências, mas sim por um ato de amor, um ato de arrependimento, que está escrita a promessa ali, será perdoado. Então é muito importante termos noção disso e saber a necessidade que temos do arrependimento constante. Né? A pena inspirada, isso está registrado no Caminho a Cristo, página 59. Diz o seguinte: não há prova de arrependimento verdadeiro a menos que ele produza uma mudança de vida. Está lá. Cristo perdoou aquela mulher e disse para ela: vai e não peques mais. Portanto, essa é a ordem dada a cada um de nós também, a mudança de vida. Somente depois de cumprir o que prometeu, pagar o que devia, devolver o que roubou, confessar os seus pecados e amar a Deus e ao próximo, é que o pecador pode ter certeza de que passou da morte para a vida. Senhor, perdoa-me, assim como eu perdoo o meu semelhante. Mas muitas vezes nós precisamos perdoar a nós mesmos. Né? Nós somos alguém que precisamos perdoar a nós. Senhor, me perdoa. Mas você não se perdoa, meu filho, como é que eu vou perdoar você? Então, há que haver um perdão genuíno para aqueles que nós ofendemos e também a nós próprios devemos fazer aquele esforço de nos perdoar, saber que a graça de Cristo ela vai nos aconchegar, né? Ela vai nos fazer com que o que foi feito de errado realmente o sangue, o sacrifício dele vai limpar. Só que nós temos que entender isso por lado pessoal nosso também, que muita coisa que nós erramos ou na ignorância ou por querer, não interessa, nesse ponto não interessa, botar o joelho no chão e falar: Senhor, ajuda-me com essa dificuldade a perdoar a mim mesmo, a perdoar o meu próximo e também receber o seu perdão. Continuando a leitura. Quando nos achegamos a Cristo como pecadores errantes e nos tornamos participantes de sua graça perdoadora, o amor brota no coração. Todo o peso é leve, todo o jugo que Cristo oferece é suave. O dever se torna uma alegria e o sacrifício um prazer.
O caminho que antes parecia envolto em trevas torna-se brilhante como os raios do sol da justiça. As pessoas verão a amabilidade do caráter de Cristo naqueles que o seguem. Para ele, cumprir a vontade de Deus era um prazer. O amor a Deus e o zelo por sua glória eram o poder que controlava a vida do nosso Salvador. O amor embelezava e enobrecia todas as suas ações. O amor vem de Deus. O coração não consagrado não é capaz de criá-lo nem produzi-lo. Ele se encontra apenas no coração em que Jesus reina. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. No coração renovado pela graça divina, o amor é o princípio da ação. Ele modifica o caráter, governa os impulsos, controla as paixões, vence a inimizade e enobrece o sofrimento. Estamos a falar do amor. Quando a alma nutre esse amor, ele suaviza a vida e espalha ao redor uma influência enobrecedora. Quando eu falo do perdão e quando a pessoa se perdoar, muitas pessoas são amargas, são pessoas que é um pudim de pessimismo. Muitas vezes não é por conta dos outros. Às vezes a pessoa precisa se olhar no espelho e conversar com ela própria. Quando for preciso, busca a ajuda de um profissional que seja cristão, um profissional, inclusive nós temos vários irmãos nossos que são profissionais. Conversem, conversem, tente fazer uma ajuda, se for necessário, uma ajuda psicológica. Não há erro nenhum nisso. Você não vai confessar teu erro, teu pecado a outro ser humano. Você vai expor uma situação que você não consegue lidar com ela. Quando você fica doente, você vai ao médico. Quando você fica um dente causa problema, você vai ao dentista. Por que não, quando a tua mente está numa situação complicada e precária, não vai falar com um profissional? Também deve-se. Agora, deve-se lembrar que a mudança vem de Cristo, não dele. Ele pode te dar ajudar, ele pode te dar a cunha, ele pode te dar o auxílio. Mas ambos devem perceber que a mudança provém do Espírito Santo. O Espírito Santo é que faz a alteração em nosso coração. Mas se for preciso nós entendermos, olhar para o interior, entender, também não há erro nenhum nisso. O fato é que o Espírito Santo está batendo a tua porta, ele bate. Se você tiver a humildade de ajoelhar e conversar com Deus e tentar ouvi-lo, muitas vezes a oração, a pessoa ajoelha para orar, é quase a mesma de ontem, amém. É uma repetição já pré-fabricada no seu cérebro. Por mais que mudam as palavras, por mais que pede uma coisa diferente, mas tenta fazer uma experiência diferente, tenta ajoelhar, tenta conversar com Deus, com Cristo, e ficar em silêncio. Tentar ouvir o que Ele fala ao seu coração. Continue conversando, faça o teu pedido, exponha uma situação, fique em silêncio. É no silêncio que Ele conversa, é no silêncio que teu coração traz a você o alento, a tranquilidade. Experimente isso, é muito bom. Em vez de fazer aquela oração normal, corriqueira, não. Converse, explique, ouça, deixe o teu coração trazer para você aquilo que você precisa. E depois estuda a palavra de Deus, que Ele vai te trazer nos seus pedidos a resposta do que você precisa. Tanto física, como mental, espiritual, financeira, em qualquer aspecto Deus vai sempre responder. Ele pode dizer um não, pode dizer um sim, pode dizer espera. E quando Ele fala espera, nós temos que ter paciência e continuar conversando com Ele. Então, irmãos, essa lição ela é maravilhosa. Conhecer Jesus, conhecer o seu caráter, é algo fabuloso, é algo maravilhoso. Então, devemos realmente ter essa noção e entregar a Jesus a nossa vida. Tornando-se uma nova criatura, é o tema do nosso talk hoje. Para tornarmos uma verdadeira criatura, para se tornar uma renovação verdadeira, que era o que eu quis dizer, nós precisamos realmente nos achegar a Deus. Nós precisamos realmente amá-lo, porque amar a Jesus e conhecer a Ele é todo o processo. Aí inicia todo o processo. E todo esse fruto do Espírito, todas essas características do fruto do Espírito, ela vai gradativamente acrescentando degrau a degrau todos os dias, a ponto de a pessoa olhar para você e falar assim, nossa, como você mudou, como você é outra pessoa hoje. Aí você pensa assim, graças a Deus, e tenta dar o seu testemunho para a pessoa para animá-la também. Então, que Deus nos abençoe, nos dê sua graça, nos ajude para que possamos realmente entregar a nossa vida a Jesus
entregar, abrir o coração ao Espírito Santo quando ele bate a porta. Olha, isso aí não é boa ideia, não faça isso. Muda. Aí fala, isso não tem problema não. Quando o achômetro entra, acho. Nós estamos, às vezes, bloqueando o Espírito Santo. Não, vamos ouvir. Peça a Deus, Senhor, me ajuda a ouvir o Espírito Santo. Me ajuda a ceder à influência do Espírito Santo em meu coração. E essa oração vai fazer com que realmente cumpra-se o pedido, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Nesse aspecto, as bênçãos estão lá só esperando o seu pedido. Que Deus nos abençoe para que possamos realmente ter a humildade de olhar a Jesus, as suas características e querer o mesmo fruto que ele tinha do Espírito nele ter em nós e para que possamos tornar uma nova criatura. Esse é o meu sincero desejo para mim e para todos nesse dia. Amém.